Nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas sobre o Claude 3. Primeiro, quais são as novidades do Claude 3, os benchmarks que foram divulgados que compara com o GPT-4 e Gemini, como que eu fiz para acessar o Claude 3 Opus, que é a versão paga do Claude, os meus primeiros testes com o Opus em comparação ao GPT-4 e, por último, a minha conclusão sobre onde nós estamos nesse momento em relação aos chatbots Claude, ChatGPT e Gemini, beleza? Segure-se muito bem nessa cadeira, tem muita coisa interessante por vir e vem comigo. Let's go. Na página oficial da Anthropic, que é a desenvolvedora do Claude, eles explicaram sobre esse novo lançamento que é o Claude 3, beleza? Aqui eu cliquei traduzir para o português para a gente acompanhar juntos aqui e perceba como que ficou aqui, bicho. Experimente o Claudio 3, também conhecido como Cláudio, beleza? A.K.A. Cloud. Anthropic lançou antes, estava no Claude 2.1 e eles lançaram então uma nova geração e eles colocaram aqui em ordem crescente o Claude 3 Haiku, o Claude 3 Sonnet e o Claude 3 Opus. Só a nível de curiosidade, esses três nomes eles têm um significado interessante, que é Haiku, que seria o menor modelo deles, significa um tipo de poema japonês que tem como característica ser bem curto e bem profundo. Sonnet, que é soneto, é um tipo de poesia também, e Opus, dentro da música clássica, é uma maneira de classificar as obras dos artistas clássicos. Interessante, né? E a versão paga, como eu disse, do Claude é essa versão aqui, 3 Opus. Se você acessar o Claude 3 agora lá no site deles, e é possível fazer isso usando o VPN, eu já fiz um vídeo explicando, você pode ver depois que você acabar esse aqui, você pode assistir lá para você conseguir acessar, só que tem uma questão que não tem como assinar a versão paga pelo site oficial deles, e eu vou explicar isso quando chegar esse momento. E aí a versão que está lá paga disponível é essa aqui, a 3, a Soneto, que estaria para competir então com o GPT 3.5 e com o Gemini 1.0 Pro. Né? Em teoria. Eles mostram aqui que o nível de inteligência a cada modelo vai aumentando, mas também o custo por milhão de tokens também aumenta, né? Na página, eles disponibilizaram o benchmark, e eu já falei aqui algumas vezes nos vídeos sobre o que eu penso sobre benchmark. Na época que eu fazia comparações, por exemplo, de celulares, mostrando os benchmarks nunca foram uma fonte fiel para dizer sobre o ecossistema geral de um celular, de um aparelho. Um aparelho ele pode ter um melhor processador, mas ele não está muito bem integrado com sistemas, se for um Android, por exemplo. Um iPhone com muito menos, ele consegue estar muito bem integrado porque ele tem todo o ecossistema, tanto de hardware quanto de software, todo otimizado para um só aparelho. A mesma coisa das diferenças entre um Samsung e um Xiaomi, por exemplo. Então, trazendo para as LLMs, para esses chatbots, também não é a melhor maneira de dizer se aquele chatbot é o melhor ou não, tá bom? Mas pelo menos é uma maneira da gente ter uma métrica e ter uma ideia geral onde que cada modelo está naquele momento. Beleza? Então, nesse teste benchmark que é comum entre as LLMs, tem 10 critérios, tá bom? E desses 10 critérios, nos 10, o Claude 3 Opus, que é a versão paga, ele se saiu melhor tanto com dos seus outros modelos, o Sonnet e o Haiku, e também em relação ao GPT-4 e ao Gemini Ultra. Como eu disse, e vou te mostrar na hora que eu for colocar ali a prova, fazer os exemplos, experimentar na prática, isso não significa que o Claude, nesse momento, é o melhor chatbot que nós temos, é a melhor LLM que nós temos. Ela tem os seus pontos positivos e ainda tem suas limitações também. Nós vamos chegar lá. Dentre esses critérios, temos aqui, por exemplo, o MMLU, que é um teste feito com nível de conhecimento a nível de graduação. Esse aqui, por exemplo, está aqui embaixo, o GPQA, ele já é nível de pós-graduação. E aqui é uma pontuação. Ele conseguiu pontuar 86,8%. E aqui tem o 5-shot, que seria a quantidade de exemplos que foi dado para esse modelo. Então, eles seguem o mesmo padrão dos outros, tá vendo? Então, se foi dado 5 exemplos, eles vão dar também 5 exemplos. E então, a partir do sexto, ele vai dar uma resposta. A mesma coisa com a nível de pós-graduação, a mesma coisa com esse a nível de matemática. Aqui, por exemplo, o zero shot, que significa que não foi dado um exemplo, com um método de engenharia de prompt, inclusive as técnicas de engenharia de prompt, isso aí, ó, já ensinei há muito tempo lá dentro do IA Revolution, que está se tornando IA Revolution Academy. Corre, porque depois que terminar toda essa transição, quando tiver todas as novas aulas, o preço do IA Revolution vai subir e você mesmo pode entrar lá na página e ver o que os próprios alunos falam do IA Revolution, tá? Não vou nem falar nada nesse vídeo, eu vou deixar que você mesmo olhe lá para você ver o que os próprios revolucionários que fazem parte da nossa comunidade, o que eles falam sobre o treinamento, beleza? E também tem a nossa comunidade lá com mais de
de 2.000 membros no Discord. Então aqui é um zero shot, que seria, não teve exemplo, e com uma técnica chamada de Chain of Thought para fazer os testes desse outro critério aqui que foi ao nível de pós-graduação. E assim vai, ele saiu melhor do que todos os outros modelos. O modelo Soneto, Sonnet, ele se saiu melhor do que o 3.5 e assim, com bastante folga. Ele tá realmente bem melhor do que aqui, pelo menos no benchmark, e assim segue para os outros modelos. Você pode dar um pause aí para ver com calma se você quiser. Agora, no modelo 3, nós também temos a capacidade de visão, e então é possível enviar uma imagem e pedir para descrever aquela imagem, pedir alguma coisa específica dessa imagem. Eu vou te mostrar lá nos exemplos que eu testei também. E aqui, por exemplo, eles colocaram também um benchmark demonstrando que, por exemplo, o Gemini 1.0 Ultra, ele se saiu dentre essas 3, 4, 5 critérios, ele saiu melhor em 3 deles, tá bom? Ficando um deles com o Opus, outro com Soneto e outro com Haiku, tá certo? A quantidade de tokens agora do Claude 3 é 200k, então é bastante em relação à versão anterior, era 120, que quando foi lançado era o maior do mercado. Agora nós vimos que o Gemini 1.5 Pro está ainda em modo prévia, somente para a lista de espera, com 1 milhão. Então vamos ver no lançamento se isso vai influenciar na decisão da Google do que eles vão colocar disponível para a gente. E eles colocaram então 200k, e eles falaram que para alguns dos clientes, então é bem provável que seja clientes de empresas, eles podem liberar entradas superiores a 1 milhão de tokens. Então essa possibilidade já existe também no Claude 3. Agora não é só uma coisa que está exclusiva para a Google, né? Então vamos ver também a resposta de tudo isso do próprio ChatGPT, da OpenAI, do que a OpenAI vai lançar, né? Tá todo mundo esperando, inclusive eu também. E em relação ao recall dele, a conseguir encontrar uma informação muito específica e precisa dentro desses 200k de tokens, dessa janela de contexto, ele teve uma precisão, essa avaliação, que é uma agulha no palheiro, de 99%, o que é, e ele na verdade falou que ultrapassou 99% de precisão, o que é maravilhoso, né? Então a tendência, assim como já está acontecendo com a Google, como já está acontecendo aqui agora com o Claude, é que, vamos ver o que a OpenAI vai lançar, é que a gente tenha uma janela de contexto cada vez maior e uma precisão disso cada vez melhor. Inclusive, uma curiosidade aqui, o Claude conseguiu entender que o que ele pediu para achar esse teste era de fato um teste, né? Tá escrito aqui, ó. Até identificou as limitações da própria avaliação a reconhecer que a frase da agulha parecia ter sido inserida artificialmente no texto por um ser humano para testar o modelo. E aí ele mesmo achou estranho e ele mesmo falou que poderia ser um teste. Agora vamos falar sobre como que eu fiz para assinar o Claude Opus, a versão Pro deles. Eu consigo acessar normalmente o Claude e é o mesmo processo que eu ensino no vídeo, que você pode assistir lá depois, vou deixar aqui abaixo na descrição. Mesmo conseguindo acessar, se eu coloco aqui para fazer o upgrade no Claude, ele vai aparecer aqui, ó, país inválido. Se eu tento fazer isso com o navegador do VPN que eu ensino lá no vídeo, ele também não vai deixar. Pessoal, eu tentei de tudo, bicho. Eu tentei fazer com vários cartões diferentes, eu criei cartões internacionais e nada deu certo. Eles fizeram um excelente trabalho em não deixar os países que não estão permitidos assinarem a versão Pro deles. Realmente, eu fiz o que eu pude, tentei diversas maneiras e tudo deu errado. Não dava de jeito nenhum. A solução, meus amigos, foi assinar esse serviço que se chama Pool. Esse serviço, você paga uma assinatura e você tem acesso a vários modelos aqui. Um deles já é o recém-lançado Claude 3. Tem aqui, ó, os bots oficiais, que nada mais são que os modelos, e também o que seria o equivalente aos GPTs. Você pode criar o seu, inclusive, você pode usar da comunidade, você pode usar os pré-prontos, e tem vários modelos aqui. Já tem o Mistral Large aqui, já tem o Llama 2, tem os da Anthropic, tem o GPT-4. Com essa assinatura, que custa R$129, se eu não me engano, você consegue pagar em reais, então qualquer cartão aqui vai servir, vai funcionar para você, inclusive já vem em reais. Agora, depois que você entendeu como que você vai fazer, eu vou clicar aqui nos bots oficiais, vou vir aqui no Claude 3 Opus 200k, porque eles também disponibilizaram o 3 sem ser o modelo 200k de contexto, que gasta menos créditos no seu plano. Mas de qualquer maneira, eu vou vir no 200k e aí você vai ter essa informação aqui, ó, é 1.875 por mensagem.
tá bom? Se você clicar em ver detalhes, vai ter aqui quantos créditos você tem. Ao assinar, você vai ficar com 1 milhão de créditos, se eu não me engano é 1 milhão, e a cada mensagem que você mandar vai gastar essa quantidade de créditos, e aqui tem uma estimativa de quantas mensagens você consegue através do seu plano. Então aqui, utilizando o de 200k, o Opus recém-lançado, eu tenho mais ou menos 506 mensagens por mês, né? Fora os que eu já utilizei durante os meus testes. Vamos para o teste. O primeiro teste que eu fiz aqui dentro do Claude 3 Opus, 200k de contexto, foi o seguinte: eu baixei um edital, porque muita gente me pediu isso no vídeo anterior, e pedi exatamente do mesmo jeito que quem assistiu o vídeo anterior vai se familiarizar, é o mesmo prompt que eu usei. Eu pedi, olha só, por favor, extraia as seguintes informações do edital, e peguei as informações que são importantes para quem precisa disso para prestar um concurso, por exemplo, nome do concurso, órgão responsável, objetivo, cargos e por aí vai. E olha só o que ele me trouxe. A resposta dele leva um tempinho, tá? Ele demora um pouquinho. E aí, com base no edital, segue um resumo. O nome do concurso, o órgão responsável e o objetivo. Se você for olhar, eu vou colocar aqui lado a lado para você ter uma ideia, a quantidade de informação e o jeito que ele trouxe as informações foi melhor do que está lá no próprio Gemini 1.5 Pro. Vamos colocar aqui para você ver. Olha só, abri o Google AI Studio aqui do lado direito para a gente fazer uma comparação direta com um modelo que, por enquanto, nem era para ser o competidor dele, mas já está sendo porque o Google oferece aqui 1 milhão de tokens nesse modelo prévia, o que já é interessante para a gente fazer uma comparação, para a gente ter ideia de como que tá essas coisas. Vou te mostrar também como que ficou no GPT-4, beleza? Em alguns momentos o Claude 3 ele faz uns resumos e ele tende em todas as suas respostas ser mais conciso. Então as respostas do Claude tendem a ser menores. Tá bom? Por exemplo, aqui nessa parte dos cargos e vagas disponíveis, aqui ele mostrou no Google Studio, no Google 1.5 Pro, eu me confundi e você já tá entendendo qual é o nome, beleza? Ele trouxe aqui dentro desse IBGE quais são essas vagas. Aqui o Claude resolveu fazer um resumo falando que diversas especialidades e quantidade de vagas por região, então ele não trouxe. O restante ele trouxe falando quantas vagas tem. Diferente do primeiro prompt, foi só no primeiro prompt, 1.5 Pro, ele parou aqui em remuneração e taxa de inscrição. Aqui em remuneração, taxa de inscrição, que inclusive ele achou no documento uma informação que o 1.5 Pro não achou. Aqui, na verdade, ia até 8.469, ele achou aqui somente até 7.000 e pouco. Então, enquanto o 1.5 Pro, no primeiro prompt, ele parou aqui nessa taxa de inscrição, o Claude 3 ele continuou. Então ele falou qual é o período da inscrição, datas importantes, etapa do processo seletivo, e aí ele começou a falar qual era o conteúdo programático, mas provavelmente acabou a quantidade de tokens dele para esse momento, juntando a entrada, o que ele leu no arquivo e a resposta, e aí ele parou ali, certo? Eu coloquei continue, ele não conseguiu entender que era para ele continuar a partir daqui, então ele alucinou, ele foi buscar mais informações do arquivo. Eu pedi novamente, forneça todo o arquivo pragmático. De novo, ele não entendeu o que exatamente eu queria, diferente do 1.5 Pro, que ele já entendeu logo de cara. E aqui eu tive que ser mais claro, forneça quais serão os conteúdos das disciplinas que serão cobradas nas provas objetivos. Então fui bem específico, aí sim ele trouxe as informações que eu estava querendo. Em relação às respostas, tanto do 1.5 Pro quanto do GPT-4, como eu te disse, o Claude ele tem essa tendência, e eu vi que eles abriram lá, que é o prompt raiz, digamos assim, do Claude, ele tem essa tendência mesmo, faz parte do prompt deles, de deixar as respostas mais concisas, mais curtas, em relação, quando comparado aos concorrentes. Aqui no GPT-4, diferente do Claude 3, no meu primeiro prompt, ele está tendendo o ChatGPT a fazer apenas um resumo, assim, de um só parágrafo, tá vendo? E ele realmente tenta resumir do resumo. Pelo menos para mim, eu não gosto que seja assim, eu gosto de informações mais detalhadas. E aí, o que eu tive que fazer? Eu pedi algo específico, então eu não pedi de novo isso aqui, tá bom? Passei para outra coisa. Eu falei, olha, me forneça quais são os conteúdos das disciplinas. Aí ele me trouxe língua portuguesa, noções de direito, matemática, beleza, certinho. Eu pedi para ele continuar, ele também alucinou aqui, ele foi trazendo de novo a mesma coisa. E por último, eu fiz um teste para ele me dizer em qual página do documento estava. Na página 40, o que está correto é realmente na página 40, e eu pedi a mesma coisa aqui, ele também trouxe
trouxe no Claude o número da página correta. Maravilha. Nesse teste aqui, o Claude saiu melhor do que o ChatGPT e também, incrivelmente, saiu melhor do que o Gemini 1.5 Pro com uma janela de contexto tão grande. Por outro lado, o Gemini 1.5 Pro ele consegue ter mais acesso, ele consegue numa janela de contexto maior, o que é um ponto positivíssimo para o Gemini. Nesse exemplo aqui, eu trouxe um paper do Stable Diffusion 3 sobre as novas tecnologias que estão ali presentes, já está perto de ser lançado, e eu pedi o seguinte, olha, faça um resumo detalhado desse artigo, trazendo os aspectos mais importantes. O resumo ele deve ser detalhado, técnico e com explicações para leigos. Eu fiz exatamente o mesmo prompt, exatamente o mesmo paper aqui no ChatGPT. Novamente, o ChatGPT fez aquela coisa de fazer um resumão, o que não traz exatamente o que eu pedi, não traz algo detalhado, técnico e com explicações para leigos. Isso se diz muito também a sua limitação de 32 mil tokens nesse momento no GPT-4 e eu preciso abrindo o artigo e perguntando especificamente para que ele vá em algo mais específico. Então ele não consegue fazer essa leitura geral e me trazer esses pontos da melhor maneira possível. Já o Claude 3 Opus de 200K, ele conseguiu trazer essas principais informações. Ele falou o que é de diferente em relação ao DALL-E 3, Midjourney, Ideogram. Ele falou sobre a arquitetura multimodal de Fusion Transformer, o que é uma das coisas importantes que estão nesse paper. Ele falou sobre o fluxo retificado, trouxe outras informações e ele tem uma tendência a ter uma resposta mais curta também, principalmente se compararmos ele com o Gemini 1.5 Pro. Devido à sua grande quantidade de tokens, ele trouxe um resumo com o mesmo prompt, tá? A mesma coisa, inclusive eu até coloquei uma página a mais, porque ele aguenta mais tokens. Depois eu tentei fazer isso com o Claude, não ficou legal a resposta, então eu deixei assim mesmo. E aí ele trouxe mais informações, também seguindo ali tudo que eu pedi, trazendo do jeitinho que está no prompt. Então a resposta do Claude 3 foi muito boa para o prompt inicial. Eu poderia pedir para aprofundar em mais alguma coisa, poderia perguntar mais alguma coisa. E a nível de curiosidade, eu estou fazendo essa comparação com o 1.5 Pro porque já está liberado aqui para mim. Eu fiz um vídeo anterior que o correto é a gente fazer essa comparação com 1.0, tá bom? E 1.0 sabemos que não tem essa janela de contexto tão grande assim. Em relação ao GPT-4, mais um ponto para o Opus 200K. Aqui nesse exemplo eu resolvi complicar um pouco mais a vida do Claude 3. Eu pedi o seguinte, eu enviei um livro biográfico do Elon Musk, que tem bastante tokens, e aí eu falei o seguinte, olha, você precisa encontrar modelos mentais. Primeira coisa, ele precisa, além de analisar, ele precisa raciocinar o que seria ali, de acordo com o conteúdo do livro, o que seria um modelo mental. Modelo mental nada mais é que uma maneira de pensar. Então o que é que eu pedi? Eu quero que ele descreva o máximo de modelos mentais que ele conseguir encontrar de uma vez só, a descrição desse modelo mental e as suas devidas citações, porque depois eu quero ir lá checar para ver se realmente está de fato ou se ele alucinou. Beleza? Aí eu dei um exemplo aqui para ele, para que ele entenda exatamente o que eu quero. E aí ele de fato conseguiu fazer essa tarefa e ele trouxe, ó, qual é o modelo mental, a descrição, nesse caso aqui, pensar grande e ter metas audaciosas. A descrição, Elon sempre pensou grande, estabeleceu metas extremamente ambiciosas, então ele me explica o que seria esse modelo mental e uma citação, por que que o Claude então achou que isso é um modelo mental. E ele trouxe essa citação. Como exemplo, não vou fazer isso em todos, eu vou vir aqui, copiar essa parte, vou apertar um Ctrl F para buscar, Ctrl V, e está aqui, ó, na página 11. Musk está determinado a tentar tornar isso realidade. Exatamente como está aqui, ó. Está determinado a tentar tornar isso realidade. Ele trouxe 6 modelos mentais. Depois eu até pedi para ele trazer mais 5. Eu fiz a mesma coisa aqui no ChatGPT e, para minha surpresa, o ChatGPT conseguiu fazer. E eu não digo para minha surpresa não porque o ChatGPT não seria capaz. Na verdade, ele é capaz. A questão é a quantidade de tokens. Sabendo da limitação de tokens, no momento é 32 mil tokens, eu achei que ele não conseguiria fazer isso, mas ele com certeza teve um método específico para conseguir fazer isso, quebrar em partes, etc. Em relação à sua formatação, como que ele vem como padrão, tá bom? Como padrão, ele para mim é bem melhor do que o Claude. Essa é uma das coisas que também é um ponto bem positivo no Gemini. O Gemini, ele é o mais bonito visualmente falando das formatações das respostas que vem, tá bom? É uma coisa, questão de gosto. A minha primeira impressão é que isso traz mais clareza, né, do que um bloco de informação, tudo assim junto. Aqui eu poderia pedir para ele me trazer um título, um negrito, um texto normal.
um texto simples, então você pode fazer isso também. Mas o padrão dele, inclusive essa é uma característica desde o primeiro Claude, que ele não tem muito essa formatação como padrão. E aqui no ChatGPT ele trouxe muito bem formatado, o modelo 1, foco intenso, modelo mental 2, obsessão por aprendizado, e assim vai. Ele também trouxe bem curtinho essas informações devido à limitação de tokens, né? Depois, mais para baixo, eu comecei a pedir para ele cruzar igual eu fiz lá no 1.5 Pro, no Gemini, pedi para ele cruzar essas informações, aí ele começou a ter problemas. Teve alguns momentos que ele não estava aceitando o arquivo, tá? Por questões de direitos autorais, às vezes dava erro, só para você saber que teve esse erro também, que um bug se você for tentar fazer aí no seu cloud. Para testar a função de enviar imagem para o cloud, o que eu fiz? Eu fiz um pedido simples, eu tirei print de uma página do Arc Browser, essa página aqui que é bonita, e eu falei o seguinte, olha, converta essa UI design em um código front-end, um pedido bem simples, e o cloud, assim como o ChatGPT, foi capaz de trazer esse código. Então, ele trouxe separado um bloco de código em HTML, um bloco de código em CSS, e aqui embaixo ele trouxe uma breve explicação. Aqui no ChatGPT ele chegou a dar uma alucinada, porque eu pedi a mesma coisa que eu pedi aqui no Cloud e ele começou a descrever o que eu precisaria fazer, mostrando todo o passo a passo do que eu preciso fazer, mas não trouxe o código. E aí quando eu pedi para ele, agora gere o código necessário a partir da imagem, ele começou a alucinar, falando que precisava de um ambiente de codificação, que não é possível nesse formato chat, mas aí depois ele trouxe de fato o código, tá bom? Então ele poderia já ter trazido, assim como o Claude 3 fez, logo de primeira, mas não fez. Um dos pontos negativos aqui do Claude 3 é que ele ainda não consegue acessar a internet. Então eu coloquei aqui esse link e eu percebi que isso na verdade foi uma função do Paul e não do Claude. Eu mandei o link e ele converteu essa página em HTML, o que é bem inteligente para dar um jeito de contornar esse problema, né? E aí ele trouxe as informações ali resumidas do que estava na página. O ChatGPT ele trouxe um resumo bem chulo da página, depois eu gerei novamente a resposta para ver se ia mudar alguma coisa. Ele só colocou em inglês, mas continuou mais ou menos ali na mesma coisa, não trouxe muita informação sobre a página. Um outro exemplo foi para a função de visão. Então o que eu mandei aqui? Uma print das thumbnails aqui do canal, e eu pedi assim, olha, primeiro eu pedi para escolher, depois que eu detalhei, essas 3 thumbnails com o máximo de detalhes possível. Depois eu vim aqui e falei exatamente qual que eu queria para fazer essa comparação correta junto com o ChatGPT. E o que eu percebi? Eles conseguiram, tanto o GPT conseguiu fazer essa análise, mas a quantidade de detalhes no ChatGPT é bem maior. Então ele consegue ser muito mais detalhista nessa questão aqui das imagens. Aqui ele trouxe uma visão geral de fato do que tem naquela imagem, mas em relação às especificidades realmente da imagem, o ChatGPT levou a melhor. Nesse último exemplo aqui, o que eu fiz? Eu peguei um prompt que está dentro de um GPT, na qual o objetivo dele é me explicar coisas utilizando um método de aprendizado do Elon Musk, que é a árvore do conhecimento que ele chamou, para chegar o mais próximo possível daquilo que é fundamental, dos primeiros fundamentos, né? E depois entender o que seria as coisas periféricas. E aí nessa analogia seria o tronco, seria as ramificações e seriam as folhas. E aí eu posso deixar esse GPT aqui disponível para você. Como o Claude não tem GPT, apesar que dentro do Paul você pode criar uma função que ela é uma função equivalente ao GPT, só que aqui eles chamam de bots. Você pode fazer isso se você tiver assinado o Paul. Se você tem aí o ChatGPT Plus para cima, você pode então pegar o GPT, eu vou deixar aqui disponível para você. A única coisa que eu queria saber é se ele vai conseguir seguir então esse prompt numa boa ao longo da conversa. Eu simplesmente colei o prompt que está nas instruções deste GPT, depois ele me respondeu e aí eu comecei com a minha pergunta. Quero aprender sobre Bitcoin, por exemplo, né? E aqui você vê a resposta do Claude 3. Ele me trouxe, de fato, ele seguiu certinho o prompt. Então ele trouxe primeiro o tronco, os princípios fundamentais, o que seria o Bitcoin, e aí ele trouxe essas informações. Se você for comparar, para todos aí você pode ir dando pause e comparar, você vai ver que o Claude, ele traz as respostas mais resumidas, né? Aqui ele é mais, o GPT-4, ele tende a trazer as informações mais completas, mais detalhadas, o que eu gosto bastante. Em relação a qual informação que trouxe, foi muito parecido, ó. Falando primeiro o que é o Bitcoin, falou do blockchain, falou da rede peer-to-peer. Você pode dar um pause aí e ver qual foi a informação que mais agregou para você. É uma questão de gosto, é uma questão do conhecimento em si. Ele trouxe aqui em cima, no caso do que seria o tronco. Ramos, aqui no Claude, ele trouxe mineração, o que está no GPT-4 como um dos princípios fundamentais em tronco, né? De maneira geral, os
dois trouxeram conhecimentos muito parecidos. E o Claude, ele faz esse resumo, ele deixa as coisas mais curtas. E qual que é a minha conclusão depois de testar o Claude 3 através do Poe? É que o Claude, ele está entre, eu vou extrapolar um pouco aqui, que é entre o Gemini Pro 1.5, tá bom? No sentido de janela de contexto e a recuperação dos dados, então ele não é ainda um Gemini 1.5 Pro no sentido da quantidade de tokens e a sua recuperação, que a gente já pode testar na lista de espera, e ele ainda não é um GPT-4 no sentido de sua robustez das respostas, no sentido do raciocínio. Essas foram pelo menos as minhas primeiras impressões. Eu tenho acompanhado bastante alguns outros testes, pessoas lá de fora fazendo, e eu percebo esse mesmo padrão, na qual o raciocínio do Claude, apesar do benchmark, que foi o que eu já expliquei lá na frente, ele ainda está um pouco atrás do GPT-4. E mais uma questão do meu gosto, eu prefiro muito mais uma resposta mais detalhada, mais completa. O Claude, geralmente, ele está fazendo o contrário, ele está trazendo coisas mais resumidas, apesar de serem as respostas de acordo com o que está sendo pedido, o que é muito bom. A taxa de alucinação do Claude 3 está bem baixa durante os meus testes, o que é maravilhoso. Agora, de maneira geral, por que o ChatGPT ainda ganha? Porque ele está disponível para a gente, começando por aí, né? A gente pode assinar o Plus, a gente pode assinar o Teams. O ChatGPT tem os GPTs, o que facilita muita coisa, cara. Eu utilizo diversos GPTs no meu dia a dia. O ChatGPT pode acessar a internet, ele tem as instruções personalizadas, ele está ganhando aos poucos para as pessoas. Eu já tenho aqui liberado a função de memória. Então, tem diversas funções que ainda colocam o ChatGPT muito à frente. Durante os testes, pode ser que para algumas pessoas tenha ficado assim, poxa, mas eu gostei mais de algumas respostas. Isso aí vai muito do gosto. Para mim, do jeito que está agora nesse momento, eu ainda prefiro as respostas do ChatGPT, claro, obviamente, tirando aquelas que, por exemplo, ele faz um resumão, um blocão. Qual que seria o meu tipo de uso no dia a dia, que é o ponto mais forte do Claude aqui? É para grandes contextos. Então, talvez para analisar uma transcrição, para analisar um PDF, para fazer resumo de papers. Então esse seria, vamos supor que o Gemini Pro 1.5, a Google parou de disponibilizar lá dentro do AI Studio, eu usaria sempre para essas grandes quantidades de dados o Claude 3, entendeu? Se nós tivéssemos um ChatGPT capado, entre aspas, vamos colocar assim, sem GPT, sem instruções personalizadas, sem essas funções que o ChatGPT tem, aí sim o Claude estaria muito pau a pau, estaria muito lado a lado com o ChatGPT. Mas o que faz o ChatGPT ser o ChatGPT é justamente toda essa robustez, tudo que ele tem, tudo que ele oferece pra gente em um só chatbot, que é maravilhoso. E eu quero deixar muito claro, não sou fanboy do ChatGPT, apesar que eu acho incrível, gosto muito, não vivo sem mais, mas o que eu torço de verdade é que apareça outros chatbots tão incríveis quanto o ChatGPT ou melhores que o ChatGPT. Eu não tenho nada a perder com isso, eu não tenho nada a ganhar a ficar só fechado com um só chatbot, tanto que eu estou sempre testando o Gemini, eu tô sempre com o Gemini aberto, eu mando uma coisa para o ChatGPT, sempre que eu posso eu mando no Gemini também, sempre que eu posso eu utilizo uns outros plugins, eu tô sempre testando coisas novas, eu tô sempre vendo quais são as possibilidades com a inteligência artificial de maneira geral. Na verdade, eu quero que venha mais, eu quero que lance coisas melhores que o ChatGPT, mas fato é que nesse momento o melhor que nós temos é o nosso querido ChatGPT, é o melhor, não tem como. Sempre no final do vídeo eu falo uma palavra, olha o que vai ser dessa vez, uma palavra-chave para que você coloque dentro do seu comentário, assim é um combinado entre eu e você para sabermos que você chegou até aqui, beleza? E dessa vez, cara, vou facilitar, vou deixar as coisas mais fáceis, a palavra-chave vai ser papel. Então dentro do seu comentário, você cria o seu comentário como você quiser, você deixa a sua opinião aí, mas coloca papel porque assim eu vou ler e vou saber que você chegou até aqui, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o momento, o link para o IA Revolution, para você fazer parte da nossa comunidade, está aqui abaixo na descrição e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.